em sistemas, por exemplo, no software da Motec, tem uma variável que chama Field Closed Loop Period, que seria o período, né? Um tempo. E é algo bem simples, pode parecer complexo, mas é bem simples e quando isso está bem calibrado ajuda demais o sistema. Eu falo mais, a falta desse tipo de calibração em diversas injeções nacionais criou um mito aqui no Brasil, que é um mito mesmo, que é o seguinte: não dá para calibrar motor com a malha fechada ligada. Você já ouviu falar disso aí? Já ouvi. Todo mundo fala que, motor você tem que calibrar em malha aberta porque senão não dá certo. Senão malha não dá fechada certo. atrapalha você na calibração. É isso aí. Por que atrapalha? Não é que a malha fechada atrapalha. Eu digo assim, por que o pessoal acha que atrapalha? Porque já atrapalhou. Alguém já viu isso. Eu já vi isso. Mas ela atrapalha quando a malha fechada está mal calibrada. A gente tem que entender que assim, isso é muito importante passar para a galera. Uma injeção eletrônica programável ela é feita para funcionar em qualquer tipo de motor. Não qualquer, mas a grande maioria. A grande maioria. Então você pode usar num motor monocilíndrico de 300 cilindradas ou você pode usar num V12 de 10 litros. Então são sistemas totalmente diferentes, certo? E como você está usando o mesmo sistema de controle, a mesma injeção para motores muito diferentes. Para isso dar certo, você precisa ter um firmware, ou seja, uma estratégia de injeção que contemple todas as diferenças entre esse motor. Então, para resumir a história, tem que ser uma injeção que tenha várias variáveis de calibração. Sim. Esse Field Closed Loop Period, que seria o período ou o tempo do Closed Loop, é uma variável que funciona assim. Vamos pegar exatamente esse exemplo que eu falei. Eu tô com dois motores, tá? O V12, o meu motor A e o meu motor B, exatamente. Aqui eu tenho um motor que tem um cilindro, certo? E daí, aqui eu tenho um motor que eu tenho 12 cilindros, certo? E os dois eu estou usando uma sonda. O que acontece? Nesse caso aqui, e eu estou na mesma rotação, vai? Para a gente simplificar a vida. Eu estou aqui a 5.000 RPM. E nesse caso também estou a 5.000 RPM. Nesse caso, quando eu tiver 2 voltas do virabrequim, eu vou ter uma combustão. Então, em um ciclo, eu vou ter uma combustão, que é o número de cilindros. Aqui, eu vou ter em um ciclo 12 combustões. Em um ciclo, 2 voltas. Um ciclo de 2 voltas, tá. Então, estou falando em número de combustões. Então é natural, é claro. E outra coisa, isso aqui é 300 cilindradas. E aqui eu estou falando de um motor de 7 litros, por exemplo, tá? Vazão de gás de escape muito maior. Vazão é totalmente diferente. Exatamente, sim. É totalmente diferente. Então, o que acontece? Fora que aqui também a leitura dele vai ser muito mais irregular, né? Porque eu tenho uma combustão e aí, enfim, até acontecer outra, a janela de tempo é muito grande, né? Ou seja, o fluxo de gás de escape que realmente é medido é muito irregular, né? É muito irregular. Aqui você tem é muito mais estável. Por isso que a maneira mais simples de entender isso é ver o funcionamento do motor em marcha lenta, né? Você vê um motor que tem mais cilindros, ele tende a funcionar mais redondinho, assim, na marcha lenta, do que um motor monocilíndrico de moto, né? Por quê? Porque você tem menos combustões. Então, com menos cilindros, né? Na mesma rotação. Então, essa é uma variável. Tem outra que eu vou falar.
Imagina que eu tô com o mesmo motor, só que esse aqui eu tô com uma sonda lambda, eu tenho um escape bem curtinho que junta, ou por exemplo, que seja um monocilíndrico, eu já coloco uma sonda bem no começo da porta do escape. Na porta do escape, no primeiro duto de exaustão ali, só tem um, né? Uhum. Mas logo no começo do duto... Quase encostado na válvula. Vai. Quase encostado. Isso é o mais próximo do cabeçote possível. Então, vou colocar aqui, a sonda está bem perto. E aqui eu coloco uma sonda bem longe. Você concorda comigo que eu tenho uma combustão que está mais rica? Se meu lambda está mais perto, ele vai medir combustão mais rica bem antes do que uma sonda lá atrás. Sim. Então é outra questão, outra variável aqui que afeta demais o quê? O tempo entre. A injeção falou, cara, preciso enriquecer o motor. Aumenta o tempo de injeção. Leva um tempo para ele realmente enriquecer. Sim. Esse caso aqui é mais rápido, né? Aqui é mais rápido do que esse. Então, o seu controle, por que isso é importante para o controle? Pensa na seguinte coisa. Você vai lá, a injeção chegou à conclusão. Preciso enriquecer o motor. Ele enriquece. E daí, logo depois que ele enriquece, ele já olha a sonda lambda. Ainda está pobre, enriquece mais. Só que nesse ainda está pobre, pode ser que o combustível que você injetou nem foi queimado ainda, nem chegou. E daí o controle está mandando colocar combustível porque ele está vendo a sonda pobre, mas... Não é as sondas realmente certa, né? Exatamente. Daquilo que ele injetou. Exatamente. É de outra injeção que já aconteceu antes que ele nem tinha começado a corrigir ainda, provavelmente. Exatamente. Então, eu não sei se tem uma analogia, porque isso é um pouco complexo de explicar, mas é a mesma coisa assim, você está negativo na sua conta, daí eu vou lá faço um DOC para você, cara, a DOC leva um dia para cair na sua conta. Uhum. Não adianta você olhar a sua conta e falar, cara, eu tô negativo ainda, me manda mais dinheiro. Cara, vai cair amanhã só a grana, cara, não adianta você ficar olhando. É a mesma analogia. E daí, tem injeções que não consideram isso aqui. E isso aqui, para um motor, né? Por exemplo, nesse caso, por isso que cria o mito, cara. É isso, olha só, você vai lá, se isso tá errado, enriquece, ainda tá pobre, enriquece, ainda tá pobre, enriquece, ainda tá pobre. De repente, quando ele viu, ficou rico pra caramba, a correção agora começa a tirar, e daí, de fato... Você não consegue calibrar mesmo, Você não consegue calibrar. Isso já aconteceu comigo. A sonda estava bem longe naquele caso. Estava bem mais longe do que eu costumava trabalhar. E eu passava com a sonda, com a malha fechada ligada. O mapa não tá legal, preciso dar um tapinha. Mexia, ficava pior. Nunca ficava bom. Falava, caramba, cara, peraí, acho que eu mexi errado, vou lá de novo. Ficava pior, ia piorando. Até que, e eu lembro que nessa época, assim, nunca tinha acontecido isso comigo. Eu já trabalhava faz tempo, vários anos na área, e eu já tinha ouvido esse mito aí. O cara falava, eu não faço mapa com a correção ligada, porque não dá, você fica louco. Nesse dia eu vi que ficava mesmo. Eu falei, peraí, deixa eu... Tem alguma coisa errada, Deixa eu desligar essa correção aqui. Desliguei a correção. Tal, peraí, vou mexer agora. Ficou certinho. Bom. Vou dar mais um talentinho. Cara, tá perfeito. Tipo, em 2 mexidas ficou perfeito. Eu falei, mas por que isso, cara? Depois que a gente começou a usar a Motec, que eu comecei a entender melhor. Eu falei, cara, é por causa disso. Eu tava tão errado essa calibração que acontecia esse fenômeno que eu falava. Então, assim, por que eu falo que é um mito? A correção de malha fechada de combustível ajuda demais na calibração. Mas ajuda demais. Eu não faço um mapa de combustível com isso desligado. Por quê? Porque antes de eu fazer, eu já configuro o period de maneira certa, já configuro outras variáveis do malha fechada que eu falo assim, vai me ajudar com certeza.
E daí... mais seguro, né? Mais seguro. Você está fazendo Principalmente é que assim, vários dos nossos serviços a gente faz o mapa do zero. Então você está lá passando um motor turbo de corrida sem mapa. Então você tem que estar pro lado seguro. Não adianta você querer testar um negócio lá e, pô, é aquilo que a gente comentou. Se o carro anda, um carro de motor turbo, se for gasolina principalmente, anda 2 segundos ali mais pobre, já era. Então, dependendo do motor e da condição, é muito rápido, né? É rápido para estragar. Talvez não seja 2 segundos. Depende de um monte de outras coisas. Mas é um negócio que você não pode ficar vacilando, não. Não dá pra pagar pra ver, né? Exatamente. Então, assim, eu digo que é um mito isso, porque não é que a correção atrapalha. Quando a correção está configurada de maneira errada para o seu projeto, para o seu motor, ela vai atrapalhar mesmo. Então, o que você precisa fazer? Configurar ela certa, meu. Não é que trabalhar com ela desligada. Certinho. Exatamente. Agora, uma pergunta. Quando que eu usar uma malha fechada pode me atrapalhar? Quando que uma malha fechada pode me atrapalhar, se ele estiver ligado? Tem diversas condições onde o lambda... Porque isso que eu ia falar, tem condições que, por exemplo, às vezes eu tenho uma leitura falsa de lambda, né? No corte de giro, por exemplo, eu sei que é uma delas. E porque aí nesse caso eu vou estar cortando a ignição, certo? Estou mandando pro meu escape mistura rica em oxigênio. O sensor lambda lê oxigênio, ele vai dar uma leitura magra de lambda, ou seja, como se não tivesse queimado a mistura mesmo. Vai dar uma leitura magra e vai tentar corrigir para o lado de colocar mais combustível, certo? Qual seria outro caso que se ele tivesse ligado, ele me atrapalharia? A correção de malha fechada, ela precisa ser automaticamente desligada em apenas um momento. É quando a sonda não representa o que é combustão. E isso pode acontecer em várias situações. No limitador, que nem você falou, no limitador o meu valor de sonda fica pobre. Beleza, a leitura está pobre, a combustão não está. Porque está no limitador, não está tendo combustão. Aqui não está tendo, em alguns não está tendo. Então você está olhando uma média ali no sensor, se você tem um sensor só para todos os cilindros. Certo. Aceleração rápida, por exemplo. Quando você está numa situação de transiente, é natural que você tenha leitura pobre, por exemplo. Então, não vale a pena você corrigir, tentar enriquecer. É uma condição de transiente, então isso aí tem que ser corrigido de uma outra maneira. Na calibração do fio-filme, aceleração rápida, daí depende da injeção que você está usando. Mas basicamente, sempre que o seu lambda do escape não está representando a combustão, você está em corte, controle de tração. Controle de tração é uma delas. Quando o controle de tração é ativado, você tem um corte de motor, então naquele momento é natural que a sonda fique um pouco mais pobre. Daí se o controle está ligado e ele enriquece, quando sai da condição de controle que o motor está funcionando 100%, ele vai ficar... Ele meio que dá uma enlouquecida ali, né? Exatamente. Acho que troca de marcha também, né? Troca de marcha também. Se eu estiver usando corte de centelha na troca... Troca de marcha também. Ele pode acabar se perdendo. Por isso que é importante para a galera entender que é o seguinte, sempre que você tiver um corte de motor, esqueça a correção. Certo. Então, se a correção ficar ligada durante esses eventos, ela vai atrapalhar o funcionamento do motor. Porque ela vai querer enriquecer um evento que é pobre, mas não está tendo combustão pobre. É uma falsa leitura que... Ela está se baseando numa leitura falsa que vai resultar Exatamente. Num valor errado. Exatamente. Mas beleza. Acho que de malha fechada é isso aí. Deu pra gente falar bastante coisa. Acabamos falando até de mais coisa, né? Só isso aí? Eu separei um log para mostrar pra galera aqui. Não, vamos ver o log. Vamos mostrar um log pra galera aqui. É legal a gente ver um... Vamos mostrar aqui, ó. Do que é esse log aí? O que eu tenho aqui? Eu vou tirar aqui. É um motor aqui que tá...
Eu tenho ele aqui, rotação do motor, eu tenho pressão de admissão, aqui eu tenho lambda aqui embaixo, ó. Então, aquilo que eu falei, ó, essas 3 variáveis tem exatamente aqueles 3 outros lá que a gente começou. O meu alvo, que aqui na Motec chama Fuel Mixture M, que é esse em branco, que né? nesse ponto aqui que eu tô era 0,80. Eu tenho o exhaust lambda, que é o lambda medido, a variável medida, que aqui estava 0,81. E eu tenho o percentual de correção, que nesse caso era menos 0,3. O que eu já ouvi direto, assim, a correção está funcionando errado aqui, porque o meu lambda está pobre e ela está tirando combustível. E aí, o que você me diz isso? Que o meu lambda está pobre, ela está tirando? Exatamente. Mas aqui ela está considerando outra combustão, provavelmente, né? Então, isso aqui é o exemplo de dinheiro é fácil de explicar. Muita gente quando olha isso aqui fala assim, cara, o lambda está mais pobre que o alvo, não tá? Sim. E ela está tirando combustível. O que acontece? Eu vou explicar aqui esse fenômeno para a galera. Isso aí eu não ia comentar porque é meio avançado, mas eu acho que a galera vai curtir. Pensa o seguinte, voltando pro exemplo do banco. Você está devendo no banco R$1.000, certo? Daí eu vou lá e coloco dinheiro na sua conta. Eu coloco R$200 na sua conta. Você vai continuar negativo. Não é porque eu coloquei dinheiro que ele vai ficar positivo. Você estava devendo 1.000, você colocou 200, vai ficar menos 800. É aquele caso ali. A correção, vou voltar para aquele desenho. Você tem essa variável aqui, que é o valor da correção em percentual, ela é uma variável contínua. Então, se você saiu de um lugar que estava menos 5%, certo? E daí você precisa pôr combustível, se ele for para menos 3%, ele colocou o combustível. Não significa que ela tirou o combustível. Você tem que olhar eventos anteriores. Ele está tirando menos, né? Se ele está tirando menos, ele voltou a colocar. Ele voltou a colocar. Então, isso é uma confusão bem grande que eu vejo da galera fazendo. E é só um entendimento errado de como funciona a correção. Certo? E o que é importante a gente comentar também? Que assim, a correção é importante você trabalhar com o mínimo possível. Se você pegar lá, pode pegar o ECU Manager da Motec, que é aquele software das ECUs antigas, quando você entra na parte de calibração de sonda, eles recomendam você fazer o seguinte, trabalhe no máximo com mais 5 e no mínimo com menos 5. Por quê? Porque eles sabem desse efeito que ela é atrasada. Então, não é assim, não estou aqui, eu tenho correção e boa, vamos ligar aqui e colocar mais ou menos 20 e boa. Não faça isso. Você vai ter condições do mapa que vai estar bom o seu mapa, se o seu mapa estiver bom, por exemplo, e a correção pode, por conta desse atraso, por conta desse fenômeno de que você muda para condições extremas do mapa muito rápido, ela pode corrigir errado. E eu vou dar um outro exemplo que foi um caso que poderia ter quebrado o motor. Só não quebrou porque a galera deu sorte. Era um carro de rally, isso aí foi em 2017. Foi assim, a gente foi para um treino. O treino foi lá no Jalapão. É um local que passa corrida de rally cross country, um lugar bem bonito, por sinal. E a gente fez um treino no Jalapão. E eu tava acompanhando o pessoal lá. Tava tudo ok com o motor, tudo beleza. Eles iam treinar mais 2 dias. E eu precisei voltar antes porque eu ia para Curitiba fazer uma outra calibração. Certo? Como tava tudo ok, sem problema nenhum. Cheguei em Curitiba, no voo à noite. E
No que eu pisei em Curitiba já tinha um monte de mensagem no meu WhatsApp. Putz. Cara, o motor tá falhando, Eu, puta merda, como... Vamos ver, manda o login. E daí aquela coisa, né? Mandar um login às vezes não é tão simples. Os caras estavam no meio do mato. Para mandar um login é difícil, complicado, né? Cara. Você não tem sinal de internet. Mandaram o login. Vou procurar depois no meu HD para ver se eu tenho para mostrar pra galera, que é muito legal. Mas o que aconteceu? Vou contar mais um segredo aí. Sonda, às vezes, quando fica velha, estraga, não é que ela não mede. Meio que ela mede meio lento e às vezes ela congela. E não é que ela congela assim, tá 0,89. Às vezes ela tá funcionando e daí ela fica com uma leitura estável. Não é que ela fica em um valor só, mas ela não mede todo o range, entendeu? Uhum. O que estava acontecendo naquele caso? Naquele caso, a sonda estava com problema. Na verdade, eu não devia ter contado qual que era o problema, né? Mas quando eu olhei o datalog, era o seguinte. Tava aqui o meu lambda alvo. Ele veio e o lambda ficou aqui assim, ó, um pouco mais pobre. Tava com offset. Tava com offset. E quem tinha feito o mapa tinha colocado, se eu não me engano, mais 40% de máximo. Daí o que aconteceu? Tá pobre, certo? Então a correção começou aqui é o zero da correção. Vou fazer a linha de zero aqui para facilitar para a galera. Aqui a linha de zero. Tá pobre. Ela começou a colocar. Só que você não tinha um retorno na sonda. Ficou travada nisso. Ela foi colocando até... O que aconteceu? Vinha, a correção vinha, até chegar em mais 40. Nesse ponto aproximadamente aqui, o motor começava a falhar. Muito combustível, né? Então, só que nisso aqui que eu olhei e vi, cara, não é possível isso aqui. Só seria possível se por... O que justificaria a sonda não estar com problema e isso aqui acontecer? Isso aqui o que? Tô colocando combustível, tô aumentando a correção e a sonda não enriquece, ela continua pobre. Problema de ignição? Posso ter um problema de ignição, mas problema de ignição, o lambda não fica estável, assim, o lambda meio que oscila, assim, porque você não vai falhar todas as combustões, entendeu? Não sei, talvez um vazamento no escape. Um vazamento no escape também acontece de oscilar bastante por conta dos fluxos de gases, dos pulsos ali no gás de exaustão. Não sei. Isso aqui poderia acontecer se você tivesse com 100% de duty cycle do injetor. Justo. Entendi, aí eu não consigo alimentar mais. Exatamente. Por algum motivo, você está numa condição lá que tem muita injeção de combustível, o seu injetor está quase no limite, então daí você precisa colocar 20% a mais, porque baixou a pressão de combustível, por exemplo. Uhum. Você vai aumentar esse batente aqui, mas não está injetando mais combustível. Nesse caso não era isso. Eu via que estava aumentando o pulso, o duty cycle não estava em 100%, ou seja, eu estava colocando mais combustível. E o lambda não enriquecia. Nesse caso, então repetindo, a sonda estava estragada. Entendi. E daí a sonda estragou e por conta desse ajuste aqui, o lambda real era o seguinte, ele estava trabalhando aqui com sei lá quanto, mas estava falhando, então devia estar muito rico. Então esse é apenas um exemplo, porque mesmo com correção de malha fechada, você precisa fazer um mapa bem feito de combustível ou de eficiência volumétrica, se for o caso, para você trabalhar com o mínimo possível de correção. A correção serve para quê? Naquele exemplo que eu falei, ela serve para ajudar você a fazer o seu mapa do zero,
Então você pode trabalhar com mais 40 no início do desenvolvimento da calibração, mas depois que está tudo certo, não deixe assim. Coloque um valor menor, porque se der um problema na sonda, o seu motor vai estar funcionando perfeito se você tiver mais ou menos 5. Por quê? Aqui ela ia chegar em menos 5 e não iria passar, porque você determinou que era o máximo. Mais 5, desculpa, né? Aí beleza. Não ia atrapalhar, né? A ponto de dar um misfire. Não, exatamente. Porque é muito pouco combustível que você está adicionando. Exatamente. Então, esse é um exemplo para mostrar por que não se deve abrir muito o range, né? Tem outros exemplos, que nem eu falei. Você está com uma condição de transiente ali e o controle fica ligado. Enfim, entendi. É algo que se a gente poderia ficar a noite inteira falando aqui sobre isso aí, mas é algo assim que tem que se tomar cuidado. É um recurso que ajuda. Se bem utilizado, né? Se bem utilizado. Muita gente, eu vejo assim, ainda tem medo por causa desses mitos que acontecem, principalmente porque não faz muito tempo que tem correção de malha fechada nas injeções nacionais, entendeu? É uma coisa meio que dos últimos, sei lá, eu chutaria dos últimos 5 anos para cá. Dos últimos 5 anos. 5, 6 anos. Exatamente. E injeções que são importadas, né? Isso aí tem já mais de 20 anos. Então, é normal quando tem algo, entre aspas, novo para a galera, de criar esses mitos. Principalmente porque o mito ele tem uma base. O cara testou, eu sei porque aconteceu comigo. O cara testou, não funcionou lá do jeito que ele queria, atrapalhou. E daí a galera acha que, não, a correção é lenta, ou ela atrapalha mesmo, porque não funciona direito. Não, ela está mal configurada. Tem casos que a fabricante de injeção não proporciona tantos acertos, que nem aquele period que eu falei, que é uma das variáveis fundamentais, mais importantes do controle. Não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que tem, exatamente. Então, é questão de calibração mesmo. Mas beleza. Bom, eu acho que é isso aí. Então, por hoje deu para ver bastante coisa aí de Lambda. Acho que deu para esclarecer bastante dúvida. Show de bola. Aí. Valeu, Roberto. Valeu, falou. Pessoal, se você chegou até o fim desse vídeo aqui, significa que você curte um pouco dos nossos conteúdos. Então, eu queria te fazer um convite. A gente tem um canal no Telegram, que é onde a gente posta conteúdo gratuito e exclusivo sobre injeções eletrônicas programáveis. Todo dia tem lá. Mas que tipo de conteúdo? São conteúdos puros, sem edição. Então é algo assim, a gente tá no dia a dia do trabalho, a gente tá na empresa, ou tá no dinamômetro, ou tá desenvolvendo um chicote, a gente vai lá, mostra a realidade desse mercado de injeções eletrônicas, sem muita edição, né? O negócio durão, a gente manda áudio, purão, cru, exatamente, é um negócio cru. Então, se você curte isso aí, entra no nosso Instagram, na bio ali vai ter o link, é só baixar o Telegram, que é um aplicativo como se fosse o WhatsApp, você vai entrar num grupo, que tem já mais de 200 pessoas ali que a gente compartilha esse tipo de conteúdo. Beleza? Valeu, Roberto.